Boa noite. Hoje, terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Vamos dar continuidade aqui no livro, que tem como título Criação dos Filhos. E o tópico hoje é autoridade abdicada. É a continuação desse livro. Por outro lado, é possível ir ao outro extremo, onde os pais abdicam de sua autoridade dada por Deus e permitem que os filhos desobedeçam abertamente. Conheci crianças em lares cristãos que não obedeciam até que falassem várias vezes, ou até que os pais começassem a contar em voz alta. 1, 2, 3, etc. Sob tais circunstâncias, os filhos logo aprendem o quão longe podem forçar seus pais antes que tenham que fazer o que eles mandam. Vou ler essa parte de novo. Sob tais circunstâncias, os filhos logo aprendem o quão longe podem forçar seus pais antes que tenham que fazer o que eles mandam. Então, quando obedecem, só um momento. Então, quando obedecem, geralmente o fazem com uma atitude muito triste de se ver. Este não é um bom resultado e nunca deve ser permitido em um lar cristão. Algum comentário? Em primeiro lugar, desonra o Senhor, de quem os pais receberam sua autoridade. Se os filhos não aprenderem a se submeter à autoridade dada por Deus no lar, eles não se submeterão à autoridade no sistema educacional, no local de trabalho ou na sociedade em geral. Em segundo lugar, frustra os pais que, em face de teimosia, continua de seus filhos. Me desculpe, que em face de teimosia contínua de seus filhos, podem recorrer a gritar com eles e talvez, eventualmente, perder a paciência. Tudo isso seria evitado se o problema fosse cortado pela raiz, quando surgisse pela primeira vez. Que o Senhor nos dê sabedoria nestes dias difíceis para agir de maneira certa com cada um de nossos filhos,
para que a disciplina piedosa seja administrada, mas com amor e graça que estejam de acordo com os caminhos de nosso Senhor para conosco. W.J. Proust. Pais e filhos. Os pais têm um desejo natural de amar e ver seus filhos protegidos, crescidos, instruídos e tendo sucesso. Os pais cristãos também devem desejar ver seus filhos terem fé no Senhor como seu Salvador e, então, crescer nessa fé por toda a vida. Qual é o primeiro passo essencial para os pais, se eles devem desempenhar o papel que Deus planejou na criação e proteção de seus filhos? O Salmo 84, versículo 3 diz: Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista reconheceu sua própria fraqueza e que seu papel na verdadeira segurança de seus filhos estava, antes de tudo, em ficar perto do Senhor. Podemos ter todo o desejo do mundo de ser um bom pai, mas, sem nossa comunhão pessoal com o Senhor, todos os esforços naturais serão insuficientes. Se o Senhor não receber seu lugar de direito na vida do pai, eventualmente, os desejos egoístas da carne entrarão em conflito com o plano de Deus para o papel do pai. Entretenimento. Na cultura de hoje, Satanás desenvolveu uma tática eficaz de introduzir diferentes formas de entretenimento ou ocupação egoísta na vida de rapazes, na pré-adolescência e na adolescência. Talvez em si mesmos não haja nada abertamente pecaminoso nessas buscas, mas muitas vezes elas desenvolvem um domínio poderoso sobre os rapazes. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 6, 12. Infelizmente, muitos rapazes são colocados sob o poder dessas formas de entretenimento ou
atividades. E esse poder e influência ainda estão lá quando eles eventualmente se casam e têm filhos. Os filhos são muito observadores, mesmo desde a tenra idade, e perceberão quando algum entretenimento ou ocupação afeta seu pai, o que atrapalha seu relacionamento com Deus, sua mãe e os filhos. Colossenses capítulo 3, versículo 21 diz: Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Se o pai instrui corretamente seus filhos a não serem egoístas, mas os filhos podem, ao mesmo tempo, perceber o comportamento egoísta de seu pai. Esta é uma forma de provocar a criança a raiva. Deram para entender aí mais ou menos essa parte? Alguém quer comentar? As irmãs aí, ou alguns irmãos, estão tendo alguma dificuldade aqui comigo na leitura, de entender. Essa parte aí ficou clara? Eu percebo aí nessa parte aqui, no caso ali, a interpretação do irmão é da seguinte forma: a gente quer obrigar ou impedir os nossos filhos de determinadas coisas, fazer determinadas coisas, só que nossos filhos estão reparando que aquilo que a gente está buscando impedir dele fazer, ou até mesmo repreendendo ele, né? Ele está percebendo que a gente faz aquilo. E isso pode provocar ira, porque ele vai dizer assim: ah, meu pai está fazendo isso e não quer que eu faça. Não sei se mais algum irmão aí gostaria de ajudar. É aquela frase bem que nós conhecemos, né? Criança não segue o que o pai fala, e sim o exemplo. Eu creio que lá em cima, quando ele fala da questão do egoísmo e do entretenimento, que também é o tema que nós estamos vendo agora, a gente vai ver que, eu posso citar um exemplo aqui na minha família, é a questão de futebol e novela, né? Que são coisas lícitas, são. Mas quando a gente se via assistindo 4, 5 novelas por dia, ou até mesmo futebol, e, e isso não traria glória, né, para o Senhor, porque é um tempo perdido, onde nós não ficamos, da questão do exercício individual e da edificação também, né, e da comunhão que nós perdemos, né. Mas graças ao Senhor, hoje, essas verdades, com a ajuda dos irmãos, o Senhor a palavra vai nos lavando dessas questões, né?
E aí o irmão falando aqui nessa questão egoísta, né? Esse exemplo que ele dá aqui de que o egoísmo, assim, é para mim. Eu, eu quero tudo para mim. Então, o pai está fazendo algo, não quer deixar, e quer impedir que o filho faça. Ele está dando aquele exemplo ali. Então, o filho vai estar olhando, dizendo assim: ah, só meu pai que pode fazer. Ele cresce com aquilo na mente, né? Então, também, só eu, as coisas têm que ser minha também. Mas então, eu vou continuar aqui. Se algum irmão quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Pode interromper. Só reforçando o que Jefferson falou, né, irmão? Que o filho ele está olhando os exemplos, né? A casa, né, o lar cristão, ele é o formador do caráter da criança, né? A educação que a gente está dando à criança, né, não é só com palavras, é com atitudes, é aquilo que ela vê dentro do lar, é como os pais eles se dão, né? Como eles se tratam, como é esse lar que vai direcionar a criança, né? A gente sabe que a palavra do Senhor pede que a gente ensine, né, as nossas crianças os caminhos onde ela deve andar, né? Tá em Provérbios, né? Ensinar o caminho aonde se deve andar. Mas a criança ela tá olhando para a gente e tá tentando enxergar esse caminho que a gente está ensinando para ela, se a gente está andando nesse caminho, né? Porque ela vai, né, observar o exemplo, justamente como o irmão Jefferson falou. Não adianta a gente estar falando a ela qual é o caminho que se deve andar se a gente está andando de forma contrária a esse caminho, né? Então, é nos exemplos, né, no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, no nosso comportamento, que ela vai perceber que é o caminho que a gente está falando para ela andar, que a gente está andando também. E isso vai falar mais do que palavra para elas, né? Só tem. Rita colocou aqui, né? Tem um ditado do mundo que o pai fala: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Nessa parte aqui de Colossenses, se eu não me engano, o irmão já fez até, acho que é Bruce Anstey, ele faz um comentário de que aqui, vós pais, essa parte aqui está se referindo diretamente ao pai mesmo, o varão, não ao pai e à mãe, porque toca no assunto de não irritar vossos filhos. Geralmente os pais, eles são, vamos dizer assim, carrancudos, né? E, e tem uma certa cobrança, faz uma cobrança maior, e os pais têm uma tendência a ser mais duro com os filhos, né? Já lá em Efésios, quando fala de vós pais, criai vossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor, já está falando do pai e da mãe, está falando do casal. Mas aqui um comentário do irmão, né? Ele diz aqui que está falando dos pais. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Só um detalhezinho aí, esses dois versículos. Eu vou ver até se eu acho aqui, né, para a gente fazer a comparação. Efésios, capítulo 6, não é isso mesmo? Que é semelhante isso aqui. Capítulo 6, verso 4. Vamos ver lá, né? Aqui. Também. Ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os
criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E quando vem para Colossenses, peraí, eu compartilho aqui, né? Pronto, mas quando vem aqui para Colossenses, fala de vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam ânimo. Então esse irmão, ele faz essa observação nisso, né? Que lá em Efésios está falando do casal realmente. Que envolve a criação na doutrina e a demonstração do Senhor. Já em Colossenses se repete uma advertência, mas dizendo diretamente, vós pais, não irriteis a vossos filhos, né? Não provoqueis a ira também a vossos filhos para que não percam ânimo. É um cuidado que o pai tem que ter, o pai cristão também tem que ter. Talvez seja esse o assunto aqui que o irmão esteja falando, né? Eu não li aqui ainda o artigo, mas vamos ver se realmente corrobora, né, com o que o irmão Bruce Anstey aqui estava falando, né? Eu lembro que houve um comentário dele sobre isso. Continuar lendo aqui. Há um perigo real de que as crianças fiquem desanimadas em sua fé por observar um exemplo inconsistente. Esse problema não é exclusivo de rapazes e pais jovens. Isaac já estava em idade avançada quando começou a ter um comportamento egoísta. Ele valorizava a carne de caça que o filho mais velho preparava e permitiu que isso causasse favoritismo na família. As consequências desse comportamento egoísta foram significativas, fazendo com que Jacó deixasse a família por muitos anos. Mesmo quando Jacó deixou a casa de Labão e voltou para Canaã, demorou anos até que finalmente voltasse a Hebrom para ver seu pai. O comportamento egoísta de Isaac teve um impacto significativo em seu filho. Se o pai reconhece que tal comportamento o caracteriza, o primeiro passo é reconhecer a tendência para o que é o pecado da idolatria. Então, os pais devem seguir a instrução bíblica para fugir da idolatria e consagrar Jesus como Senhor da vida deles. Nunca tinha prestado atenção nessa situação aqui de Isaac com Jacó. Interessante. Só lembrando, né, o filho mais velho aqui de Isaac era Esaú. E Esaú era aquele cabeludo, né? E, e era caçador ele.
Interessante. Prioridades. Quando os pais priorizam um relacionamento pessoal com o Senhor e lidam com ídolos que ganham influência na vida, eles podem contar com Deus para dar sabedoria e graça para cumprir seu desejo em relação a seus filhos, para alimentar e proteger. Em Atos 20, a principal instrução de Paulo aos anciãos de Éfeso era apacentar o rebanho e vigiar ou proteger. Visto que as Escrituras apresentam o papel do pai como um requisito de preparação para ser um presbítero na Assembleia, pode ser útil considerar o papel do pai com relação a essas duas responsabilidades importantes. Isso aqui, apacentar o rebanho e vigiar. Cuidar e proteger. O alicerce da alimentação pode ser uma leitura da Bíblia em família ou um momento de oração na hora de dormir. Coisas pelas quais um pai deve se responsabilizar. O pai também deve procurar discernir atitudes, dificuldades ou oportunidades específicas na vida de seus filhos, para as quais uma alimentação espiritual específica pode ser necessária. Isso requer dependência do Senhor, propósito e compromisso. Dando algumas pausas aí para que os irmãos possam ler também, né? De novo. Quem sabe encontrar algum entendimento melhor em tudo aí. Proteção. A proteção assume várias formas. A responsabilidade pela proteção física talvez seja direta. A proteção espiritual envolveria o pai assumir a responsabilidade pelo que entra em casa na forma de coisas como mídia e educação. Frequentemente, há uma tendência dos pais serem preguiçosos a esse respeito e deixar essas decisões para a mãe, mesmo que ela deseje a contribuição do pai. A proteção espiritual também pode incluir um pai em espírito de oração, considerando os desafios e situações específicas de seus filhos que seus filhos enfrentam e buscando a sabedoria do Senhor sobre como instruí-los nessas situações. A proteção da alma
pode envolver reservar tempo para os filhos e garantir que eles saibam que são amados e valorizados por seu pai. Modelo a seguir. Deus estabeleceu o papel do pai na família como uma forma de ensinar aos filhos sobre Deus como seu pai. Como as crianças entendem, desde tenra idade, o conceito de que ouvem Deus como seu pai, seu conceito de Deus como pai está inerentemente ligado ao que eles entendem que significa ser filho de seu pai. Esta é uma responsabilidade singular para os pais e deve ser abordada na dependência do Senhor para obter graça e sabedoria. Reijo, W.C. Reijo. Eu acho que foi muito importante aí o irmão destacar no texto aí a preocupação que a gente deve ter, né, em proteger os nossos filhos na questão espiritual, né? E o irmão citou aí mais acima, não, a mídia, né? A mídia, o que entra na casa, né, através da mídia, né, seja ela por televisão ou celular, hoje, né? Os filhos têm acesso ao celular, tem e-mail, tem Instagram, tem WhatsApp, tem tudo. E a gente está atento, né, o que os nossos filhos estão acompanhando, está vendo nessas mídias, para que a gente não deixe, né, que as mídias, né, a televisão e as redes sociais eduquem os nossos filhos, né, diga para eles, né, o que fazer e o que não fazer, né? Esse é o papel dos pais, né? Nós temos que estar, né, presentes nessa hora, né? Disposto a estar com nossos filhos, a estar conversando com nossos filhos, a estar trazendo os nossos filhos para as coisas do Senhor, né? Como o irmão vai citar no texto aí, a leitura da palavra, né? A responsabilidade do pai, né? Trazer a leitura, o devocional, né? Como a gente costuma dizer, né? O exercício da família em estar lendo, né, as escrituras em casa, né? Estar conversando sobre as escrituras com os filhos, né? Estar incentivando os filhos a orar, né, a falar com Deus, a conversar com Deus, tudo que eles passam, o que eles pensam, né? Eles já desde cedo sentir essa dependência, né? Vê em nós que nós temos essa dependência de estar sempre em comunhão com Deus, de estar sempre buscando de Deus o que fazer, como resolver as coisas, e eles desde pequenos já veem isso em nós e nós incentivamos eles a agir assim também, né? Então, achei importante aí a gente vigiar, né? Como o irmão botou ali, proteger,
né? Saber o que é que os filhos estão pensando, o que é que eles estão fazendo, aonde ele está navegando. A gente sabe que o mundo da internet é um mundo muito perigoso e hoje a criança tem acesso à internet, né? Então a gente tem que estar protegendo nossos filhos bastante com as coisas do Senhor, ocupando o tempo dele mais com as coisas do Senhor, para que sobre menos tempo para as coisas do mundo, né? E aquilo que seja do mundo, né? Seja lícito, ter um pequeno espaço mesmo na vida, né? Da criança e na nossa também, como o irmão Jefferson até comentou aí mais cedo, né, que seja lícito, aquilo seja lícito, mas se está ocupando bastante tempo, aquilo já está prejudicando, né? A gente andar atento, ficar muito atento com isso. É muito perigoso, né, quando a gente não está em vigilância com relação a isso. A fé dos pais de Moisés. Êxodo, capítulo 2, versículo 1 ao 10. A fé dos pais de Moisés é um exemplo de como vencer o poder do inimigo que se levanta para destruir nossos filhos. A fé deles procurava proteger essa criança, formosa, de duas maneiras. Primeiro, eles protegeram seu precioso filho, fazendo do lar um santuário para ele. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Hebreus 11, 23. Em segundo lugar, quando não puderam mais escondê-lo, o colocaram numa arca no rio, o lugar onde havia sido sentenciado à morte, mas onde a arca o preservaria da mesma. Deus honrou essa fé. O exemplo de como Arão e Joquebede protegeram seu precioso filho, escondendo-o em casa do poder destruidor do inimigo, deve nos encorajar, hoje, como pais, e estarmos corajosamente ao lado do Senhor para o bem de nossos filhos. Ele honrará essa fé. O tempo que nos é dado, como pais, para manter os filhos em casa é relativamente curto em comparação ao tempo que ficarão fora de casa. A arca. Chegou o momento em que ela não conseguia mais escondê-lo. Isso parece ser um entendimento tido por parte da mãe. Naquela época, a fé de Joquebede, a mãe de Moisés, atingiu um poder que ela sabia ser superior ao de Faraó. O problema de salvar a criança estava além de seu poder. Eles viviam
na terra do inimigo. Chegou a hora em que os pais tiveram que enjeitar ou lançar fora King James, a criança. Atos 7:21. Isso era difícil de fazer, porque eles amavam a criança e também a seu Deus. Eles não colocariam a criança amada por eles e por seu Deus no rio sem algo entre ele e as águas da morte. Ela preparou uma arca para manter as águas da morte longe de seu filho e colocou Moisés nela. A arca era o sinal de sua fé em Jeová. É uma figura para nós do Senhor Jesus, que desceu à morte por nós e nos libertou de seu poder. Nos libertou do poder da morte aqui. Embora nós e nossos filhos estejamos sob a sentença de morte, o Senhor suportou a sentença por nós e ressuscitou com poder sobre a morte. É certo confiarmos nele para preservar nossa família em todos os momentos, especialmente quando as circunstâncias estão além de nosso poder de fazê-lo. Versículo. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Está em Atos 7:21, sendo contado, né? Deus honrou a fé daquela família e enviou a filha de Faraó para tomá-lo como filho. Mal percebeu ela que estava cumprindo a recompensa de Jeová aos pais por causa da fé que tiveram. Nem os pais de Moisés perceberam como a casa de Faraó prepararia Moisés. Mas entender todas essas coisas não era importante, exceto para aquele que realmente estava no controle. O Senhor estava no controle. E a fé nele e a obediência a ele eram o que importava. E quem quer que estivesse ao seu lado seria o vencedor no final. Por sugestão da irmã de Moisés, a mãe de Moisés foi chamada para ser a cuidadora. A filha do faraó disse à mãe: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. A criança foi devolvida aos pais com uma nova responsabilidade e recompensa. A quem Moisés pertence? A quem esta criança pertence agora?
a filha do faraó, o rei vindicou, mas o devolveu à mãe para que o criasse por um salário. Já os pais abriram mão de suas próprias reivindicações sobre o filho e, pela fé, o colocaram na arca. A criança realmente pertencia ao Senhor Jeová. Os pais devem considerar o filho como estando confiado aos seus cuidados para criá-lo. Que coisa abençoada para nós receber nossos filhos do Senhor desta forma e procurar criá-los para Ele. Mais tarde, quando Moisés, já adulto, também escolheu trilhar o mesmo caminho de fé. Está em Hebreus 11, 24 a 26. Portanto, o exemplo de fé é passado de geração em geração. Esta é uma bela lição para nós a respeito de nossos filhos. Em primeiro lugar, quando possível, devemos procurar protegê-los do mal deste mundo que está sob o domínio de Satanás. Ele é o Deus e príncipe deste mundo. Devemos reconhecer a autoridade do Senhor em nossa casa. É a única maneira de vencer o poder do inimigo. O Senhor deseja a preservação de nossos filhos mais do que nós mesmos. Quando eles tiverem que sair pelo mundo em circunstâncias que estão além de nosso controle, devemos reconhecer o poder e a autoridade do Senhor em todos os lugares. Isto é, reconhecer a liderança de Cristo sobre nosso lar e sobre nossos filhos, onde quer que estejam. Nossa posição é a de assumir a sua liderança sobre nossos filhos quando estão em casa, educando-os na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. E então confiar nele quando eles saem para o mundo. Se não reconhecemos o senhorio de Cristo em nosso lar, procurando proteger nossos filhos do mal enquanto estão sob nossos cuidados, como poderemos confiar que o Senhor os preservará do mal com base em nossa fé quando saírem de casa? Confiando na bondade de Deus. Com esses pensamentos, sem dúvida somos levados a perceber quantas vezes falhamos na parte prática de cuidar de nossos filhos de maneira fiel. Somos levados a perceber que somente a bondade soberana de Deus pode dar o que precisamos. A humilde disposição dos pais de Moisés de aceitar do Senhor a difícil situação em que ele permitiu que vivessem serve de lição para nós. A situação que eles viveram, né? O Senhor que permitiu. Eles não
culparam os outros pela situação em que se encontravam, nem se consideraram orgulhosamente indignos de tal julgamento. Em vez disso, ao colocar seu precioso filho na arca, eles o confiaram nas mesmas mãos que havia permitido todas as dificuldades. Eles venceram por sua fé no Senhor. E sua fé no Senhor se manifestou em suas obras. Não pode haver dúvida, não pode haver dúvida de que o Senhor estava no controle da situação o tempo todo. Isso deve nos encorajar em todas as nossas fraquezas e falhas, a confiar nele em todos os momentos e deixar isso transparecer na ordem de nosso lar. D.C. Buchanan, que é o Douglas, né? Buchanan. Já são 9h30. Acho que a gente pode encerrar aqui, né? E deixar registrado para continuar na próxima terça-feira sobre redes sociais. Se o senhor permitir, estejamos aqui nessa live.